Olá, boa tarde a todos vocês. Aqui estamos nós para mais uma aula de língua portuguesa e o nosso conteúdo de hoje será sujeito e predicado da oração. Eu gostaria de iniciar a aula lembrando a vocês o significado de oração. Eu já expliquei isso em outra aula quando nós trabalhamos a estrutura e as flexões verbais, né? Mas é sempre bom relembrarmos o conceito de oração. Vocês sabem que existem dois tipos de frases. Existem as frases nominais e as frases verbais. As frases verbais são aquelas que têm verbo, e toda frase que tenha verbo nós chamamos de oração, certo? Vamos lá. Para relembrar, chamamos de oração todas as frases verbais, ou seja, as frases que contenham verbo. As orações elas se dividem em duas partes. As orações, as frases que têm algum verbo, elas vão se dividir assim em duas partes. A primeira parte é o sujeito e a segunda parte da oração é o predicado. Sujeito é a parte da oração com a qual a forma verbal concorda. O sujeito pode ser agente da oração verbal ou ele pode sofrer a ação do verbo, certo? Quando nós queremos descobrir quem é o sujeito em uma oração, fazemos a pergunta ao verbo. Quem fez isso? Quem praticou essa ação? Aí logo identificamos de cara qual é o sujeito na oração. Vamos testar analisando a primeira frase de exemplo. Exemplo 1. Ana estuda para a prova de português. Como identificar o sujeito? Perguntando ao verbo. Ali eu já coloquei sujeito e verbo. Mas se não tivesse, nesse caso, vocês se perguntaria: quem estuda para a prova de português? Nesse caso, quem estuda é Ana. Então, logo, Ana vai ser o sujeito da oração. No exemplo 2, mamãe não entende os gibis. Quem que não entende gibis, pergunte ao predicado, pergunte ao verbo, pergunte ao predicado, que ele te dá a resposta de quem é o sujeito na oração. Quem não entende os gibis é mamãe. Logo, mamãe vem ser o sujeito da oração. Neste outro exemplo, nós temos os idosos e crianças têm prioridades nas filas de espera. Quem tem prioridade, a regrinha, pergunte ao predicado, ou seja, pergunte ao verbo, quem é que tem prioridade nas filas de espera? Nesse caso, são os idosos e as crianças. Então, essa parte, os idosos e as crianças, toda essa estrutura aqui da frase é o sujeito, certo? Neste caso aqui, nós temos um sujeito com dois núcleos, idosos e crianças. Mais para frente eu vou estar explicando para vocês os tipos de sujeito. Mas como vocês observaram, nessa oração, há um sujeito bem maior, né? Uma estrutura maior para o sujeito, porque esse sujeito ele possui, além dos complementos de ligação, possui dois núcleos. Nesse outro exemplo aqui, no exemplo 4, nós temos: o trabalho de português não está fácil. Mais uma vez, um sujeito bem maior na oração, observem, o trabalho de português. Neste caso aqui, o que é que não está fácil? O trabalho de português. Se fosse para identificarmos o núcleo desse sujeito, vocês iriam dizer que é trabalho, certo? Embora esse sujeito seja maior, mas vocês observam que ele só tem um núcleo, porque a palavra, a expressão de português só vem complementar o trabalho. E o predicado da oração? O predicado da oração é tudo aquilo que se diz sobre sujeito, né? Vamos lá. Predicado é todo enunciado da oração que diz algo sobre o sujeito. A parte que contém uma informação sobre o sujeito, ou seja, ou uma ação que ele pratica, ou alguma coisa que o sujeito sofre. Então, aquelas informações após o sujeito, né?
é chamada de predicado. Mas uma coisa que eu quero lembrar para vocês, não existe uma definição exata de onde o sujeito pode ser encontrado, se é no início da frase, se é no meio ou se é no final. Isso vai depender da forma como o falante, a pessoa que conversa com você ou quem escreve, coloca. Então, o sujeito ele pode vir tanto no início, no meio ou no final da frase. Isso vai depender do contexto. Então, predicado, tudo aquilo que se diz sobre o sujeito, tudo que se fala, todo enunciado verbal que gira em torno do sujeito é chamado de predicado. E o que é predicar? Predicado é o mesmo que predicar. Predicar significa atribuir a algo, a alguém ou a alguma coisa. Falar alguma coisa é estar atribuindo predicado, certo? Então, recapitulando aí, a oração são as frases verbais, as frases que contenham verbos. E a oração se divide em duas partes, sujeito e predicado, certo? O sujeito é o agente ou o paciente da ação verbal e o predicado é tudo aquilo que se diz sobre o sujeito. É todo enunciado verbal que se diz sobre alguma coisa ou sobre alguém. Isso nós chamamos de predicado. Vamos ver se vocês compreenderam o que eu acabei de explicar, fazendo uma análise de algumas frases verbais, ou seja, de algumas orações aqui comigo. Exemplo 1. Ana estuda para a prova de português. Só um minutinho. Eu me atrapalhei aqui no slide. Tá. O próximo slide é esse, gente. O verbo na oração deve concordar com o sujeito, mesmo que este esteja subentendido. Ou seja, quando é que o sujeito está subentendido? Quando a gente sabe de quem estamos falando, mas ele não aparece no contexto escrito ali da frase, na oração, ele não aparece, fica subentendido. Vamos ver esse exemplo aqui, ó. Não gosto de barulho. Quem não gosta de barulho? Quando eu digo não gosto de barulho, eu me refiro à primeira pessoa do singular eu. Então, o sujeito na oração aqui não aparece, mas pelo contexto, pela conjugação do verbo, eu deduzo que eu estou me referindo à primeira pessoa, que é eu. Vamos treinar, então. Onde é que está o sujeito da oração? Nessa primeira oração aqui. Aqui na primeira oração nós temos: com o avanço da pandemia no Brasil, morreram muitos idosos. Vocês lembram que lá, quando eu estava explicando sobre a estrutura do sujeito na oração, não há uma definição exata para qual parte da oração o sujeito pode ser colocado. Então, nesse caso aqui já é um exemplo para vocês averiguarem, ó. Com o avanço da pandemia no Brasil, morreram muitos idosos. Qual é a regra? Pergunte ao predicado, pergunte ao verbo. Quem que morreram? Quem foi que morreram? Foram muitos idosos. Então, neste caso aqui, o sujeito da nossa oração é a estrutura chamada muitos idosos, ok? Esse aqui é o sujeito. Essa outra estrutura aqui, essa outra aqui, ó, com o avanço
contexto da pandemia no Brasil, morreram. Essa estrutura da oração todinha é predicado. E a única parte que vem ser sujeito é essa aqui, muitos idosos. Ok? Vamos analisar a outra frase para descobrirmos o sujeito e o predicado também. Para alcançar seus sonhos, estude bastante. O que foi que eu falei? O sujeito ele não precisa estar escrito na oração. Só pela conjugação do verbo eu já deduzo de qual sujeito estamos falando. Neste caso aqui, nós temos um sujeito elíptico ou desinencial, que eu vou estar explicando em outra aula o tipo de sujeito, né? Aqui, ó. Vamos reler a frase. Para alcançar seus sonhos, estude bastante. Neste caso aqui, nós temos um sujeito elíptico, um sujeito oculto, que ele não aparece aqui, mas você já sabe. Esse sujeito é um sujeito desinencial. E é a segunda pessoa do singular tu ou você. Certo? Então, o sujeito não apareceu na oração, mas nós temos o restante da oração como predicado. Todo este enunciado que está aqui é predicado. O sujeito está oculto, está elíptico ou desinencial. Vamos analisar outra oração. Onde está o sujeito dessa outra oração aqui? Fui ao mercado e comprei frutas e verdura. Lembra da regrinha? Pergunte ao predicado, pergunte ao verbo. Quem praticou a ação? Nesse caso aqui, quem foi ao mercado e comprou frutas e verduras? Neste caso aqui, ó, fui eu, fui. Fui refere-se a eu, primeira pessoa do singular. Não está escrito no contexto da oração, porém, eu deduzo que estou falando da primeira pessoa eu. E todo o contexto é o predicado. O sujeito nessa oração também está elíptico. Nessa outra oração aqui, a escola é o lugar onde a criança deve estar. Vamos analisar essa frase e vamos observar que nesta frase há mais de um verbo. Se na frase houver mais de um verbo, que fique claro, toda frase com uma estrutura, com vários verbos ou locuções verbais, vai haver mais de um sujeito. Pode haver mais de um sujeito, tá? Neste caso aqui, a escola é o lugar. Identificaram que o E aqui é o verbo. E bem aqui na frente nós temos outro verbo, deve. A escola é o lugar onde a criança deve estar. A escola é o lugar. Até aqui, ó, nós temos uma primeira oração. Então, aqui nós temos a escola como sujeito na primeira oração. Deixa eu procurar outra cor aqui para marcar. Na primeira oração, nós temos aqui, ó, escola. Vou marcar aqui escola como a escola como sujeito da primeira oração. E na outra oração, porque temos outro verbo aqui, o verbo deve, que é a conjugação do verbo dever, não é isso? Nessa segunda oração, nós temos a criança como sujeito. Então, aqui nós temos duas orações em uma única frase, certo? Temos dois períodos. Quando em uma frase existe mais de um verbo, se existe mais de uma oração, existe mais de um período. Vocês vão estudar isso mais para frente, tá? No 8º ano, viu, gente? Sobre os períodos da oração. Então, os períodos da oração, tá? Nesse caso aqui nós temos dois períodos. É uma oração com dois sujeitos.
certo? E para hoje era só isso. Eu espero que vocês tenham entendido o conteúdo. Eu peço desculpa porque não deu para fazer a videoconferência, porque a minha internet fica só caindo. Não tem como eu gravar, fazer uma videoconferência, mas muito obrigada a todos vocês e boa atividade. Página 183 a 185, são apenas 5 questões do livro de português, certo?